Olha só, tem hora que Deus, ele não some. É a gente que para de ir atrás dele. Faz sentido? Graça e paz aprofundados. Hoje eu quero falar com vocês sobre Oséias capítulo 5. Oséias capítulo 5 é um texto forte. Você vai ver que é um texto pesado, mas ele é muito honesto. Eu quero dar um contexto rápido do que está acontecendo aqui. Oséias, nesse momento aqui do livro, está falando com um povo que ainda se diz povo de Deus. Eles continuam indo no templo, fazendo ritual, oferecendo os sacrifícios lá, que a gente estudou em Números, Levítico, mas o coração deles já foi embora, faz muito tempo. E Deus começa aqui a mostrar isso de uma forma direta, sem rodeio. Aí eu escolhi aqui na minha leitura e na minha releitura do capítulo, estudo, uns 4 ou 5 versículos para a gente comentar. Então o que você vai fazer é o seguinte, senta aí, pega a sua Bíblia, pega um cafezinho com pão de queijo. Ô, glória, ô, saudade de Minas, gente. Semana que vem tô lá em Belzonte, voltando pro Brasil, passar uma temporada lá de alguns dias no Brasil, nas férias dos meus filhos. Ô, glória, bom demais. Mas simbora que nós estamos aqui ainda, e o primeiro versículo é o 4, que diz assim, quer dizer, falta 4 dias pro Natal. Versículo 4. Suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. Um espírito de prostituição está no coração deles. Não reconhecem o Senhor. Isso aqui é muito forte. O que está acontecendo aqui? Deus ele não diz assim, eles não sabem voltar. Deus diz assim, eles não conseguem voltar. Porque o jeito deles de viver não deixa eles voltarem para Deus. Tem escolha que a gente faz que vai endurecendo o nosso coração. E uma delas é o pecado. Pecado, falta de temor, falta de santidade. Não é que Deus ele fecha a porta, é a pessoa que ela vai se acostumando a viver longe, vivendo esse emaranhado de problema, de confusão, de pecado, de fofoca. Essas coisas, bebida, álcool, cigarro, é a pessoa que vai se afastando através dessas práticas. E isso hoje em dia é muito perigoso. Por quê? No sentido de afastar de Jesus, de Deus, a vida vai ficando cheia, a agenda vai ficando cheia, a cabeça cheia, e aí Jesus vai ficando para depois. Então a gente tem que vigiar, irmãos. Aí depois tem o verso 6, que diz assim, quando eles forem buscar o Senhor com todos os seus rebanhos e com todo o seu gado, não o encontrarão. Ele se afastou deles. É forte, né? Isso aqui dói. O povo vai buscar Deus, mas não encontra. Não porque Deus sumiu, mas porque essa busca está uma busca só de aparência. Então aqui mostra que eles estavam prosperando e por algum motivo eles foram buscar ao Senhor. Mas o que eles tinham feito antes foi algo que separou tanto eles, foi tão distanciador, separador, que Deus mostra aqui que de nada adianta a riqueza externa se por dentro está pobre de coração, de devoção. Isso é um alerta para aquela pessoa que hoje é próspera e para aquela pessoa também que está prosperando. Muito cuidado. Nunca perca de vista que dinheiro é importante sim, mas a nossa dependência, ela precisa ser uma dependência do Senhor e não do dinheiro. Então é um perigo que muita gente que prospera corre de esquecer de Deus. E aí, dando sequência, versículo 10, ele mostra pra gente quando a gente começa a mexer onde a gente não devia. Que diz assim, os líderes de Judá são como os que mudam os marcos dos limites. Derramarei sobre eles a minha ira como uma inundação. Então o marco aqui, ele está dizendo como se fosse o limite, uma fronteira, uma linha que não se cruza. Né? Então o que eles fizeram? Eles começaram a empurrar o limite, começaram o quê? Ajustar a regra. Fazer coisa que brasileiro adora, que é dar um jeitinho, sabe? Jeitinho brasileiro ali nos marcos. E, gente, quando a gente começa a negociar princípio, a flexibilizar aquilo que antes era claro, a confusão vem junto. E Deus vai agir em cima disso. Como diz o texto aqui, e sobre eles a minha ira vai vir como inundação. Ok? E aí tem o versículo 11 que eu também marquei, quero ler para vocês, Efraim está oprimido, esmagado pelo juízo, porque decidiu ir atrás de ídolos. Deus está falando aqui com Efraim, estudando Efraim, a gente vai entender que ele representa o reino do norte, que é Israel. E aqui ele faz uma afirmação muito forte, afirmação muito séria, que o sofrimento deles aqui não veio do nada, veio de uma decisão consciente, que o texto diz assim, que conscientemente
eles decidiram seguir ídolos, ou seja, não foi engano, não foi falta de aviso, não foi uma ignorância, não, foi uma decisão. Foi uma decisão consciente de Efraim, o povo do norte, Israel. Os nossos maiores problemas na nossa vida, eles são frutos das nossas decisões erradas. E quando fala em ídolo aqui, que ídolos que são esses? Não é só estátua, né? Igual a estátua da Ave Maria. Não é só estátua necessariamente, como eles gostavam de fazer. Ídolos podem ser alianças políticas, muitas vezes nessa época que confia mais no Egito, na Síria, do que em Deus. Segurança econômica, que a gente viu aqui exemplos de segurança econômica, que eles estavam prosperando, poder, tradição religiosa vazia, e o próprio sistema da época, já existia um sistema. Eles trocaram a direção de Deus por algo que para eles, algum aspecto, parecia mais seguro, parecia mais prático, mais rápido. Ídolo, o que é ídolo? Ídolo na nossa vida é tudo aquilo que ocupa o lugar da confiança em Deus. E quantas vezes a gente faz isso hoje? Quantas vezes a gente confia mais numa pessoa, num cantor, numa situação, do que em Deus? Quantas vezes a gente segue conselho de quem não anda com Deus? Quantas vezes a gente ignora o que está na palavra? E depois a gente não entende porque as coisas estão erradas, porque a vida aperta, porque o bicho pega. Porque Deus olha lá de cima e fala, o cara não está me seguindo, está idolatrando aquela pessoa, aquele livro, aquela esposa, aquele filho. E finalmente, gente, versículo 15, quando Deus se afasta para ver se a gente sente falta dele. Vou ler para vocês o 15. Então voltarei ao meu lugar até que eles admitam sua culpa. Eles buscarão a minha face, em sua necessidade eles me buscarão ansiosamente. Esse verso aqui, que é o último verso do capítulo 5, é um verso delicado, é um verso que mostra que Deus não abandona por raiva, mas ele se retira aqui, ele mostra que ele se retira para provocar o quê? Consciência. É como aquele pai, eu sou pai de 4 filhos, né, abençoado, como aquele pai que às vezes dá um passo para trás para ver se o filho percebe, aprende, percebe a ausência e toma consciência das coisas, né? E aí o texto termina aqui dizendo que, ó, na sua angústia, ou em outras versões, na sua necessidade, eles me buscarão ansiosamente. Então, às vezes, a dor é o que acorda. A dor é que dá aquele chacoalhão necessário para o amadurecimento, né? E para fechar nosso texto aqui, encerramos aqui esse capítulo muito interessante. Se você está sentindo Deus meio distante, talvez ele não tenha ido embora, ele não vai. Talvez ele só esteja esperando você dar o primeiro passo de volta, o primeiro passo correto em direção a ele, em direção à verdade, em direção ao relacionamento. Porque quando a gente busca de verdade Deus, ele nunca se esconde. Amém? Vamos orar em cima disso? Pai, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nunca se esconde. Pai, que a gente não perca a sua presença, que a gente não perca o elo de ligação com o Senhor. Aquece o nosso coração. Aquece o nosso coração trazendo fome e sede da sua presença, da tua palavra, do teu louvor, das músicas que te adoram. Que a nossa vida seja cristocêntrica, que o Senhor seja o cabeça do nosso lar, da nossa família e da nossa vida. Guia-nos, Senhor. Guia-nos, Jesus. O Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é quem sabe tudo e não nós. Que nós consultemos o Senhor em primeiro lugar, antes de homens, antes de qualquer coisa. Nós repreendemos todo espírito de idolatria, cancelamos, repreendemos, anulamos e desligamos na nossa vida todo espírito de idolatria agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Sem idolatria e cheio de Jesus, é assim que nós vamos então rumo a Oséias 6 no próximo vídeo. Deus te abençoe, hein?